Página 21 de História. O ouro das Gerais. No passado, a busca por ouro e pedras preciosas foi motivo de muitas expedições pelo interior do Brasil. No ano de 1695, bandeirantes paulistas encontraram ouro onde hoje é o estado de Minas Gerais. Essa descoberta levou milhares de pessoas a essa região, o que também contribuiu para o surgimento de vilas e cidades no interior do Brasil. Vila Rica, Ouro Preto na atualidade, Sabará, Mariana e Diamantina foram algumas das cidades que surgiram nas áreas de mineração. Conheça como era a vida em uma cidade mineira naquela época. Olha só, as mercadorias que abasteciam a cidade chegavam de diferentes regiões do Brasil. Naquela época, o transporte de alimentos, roupas, ferramentas e outros objetos era feito por mulas e cavalos. Havia muitos funcionários do governo português pelas ruas. Eles controlavam quem poderia explorar as minas, mantinham ordem e fiscalizavam o cumprimento das leis. As mulheres escravizadas trabalhavam nas ruas vendendo frutas e quitutes, nas residências das famílias ricas. Elas faziam vários tipos de serviços, como cozinhar, limpar e cuidar das crianças pequenas. A religiosidade católica foi muito marcante nas áreas de mineração, o que pode ser comprovado pela grande quantidade de igrejas construídas naquela época. Os escravizados extraíam ouro nas margens dos rios que cercavam as cidades ou nas rochas das proximidades. Os donos das minas contratavam funcionários para organizar e fiscalizar o trabalho dos escravizados. Nas cidades haviam muitos trabalhadores que não estavam diretamente ligados à extração de ouro. Exemplos disso são os alfaiates, comerciantes, professores, médicos e sapateiros. Alfaiate aqui significa a pessoa que fazia as roupas dos homens, tá? E as mulheres, com maior condição financeira, procuravam se vestir de acordo com a moda europeia. Elas geralmente não podiam sair de casa desacompanhadas, era muito raro, né? Não era impossível ver uma mulher saindo sozinha pelas ruas. Sempre saía acompanhada de alguém que trabalhava na sua casa. Os caminhos das tropas. Página 22. No passado, quando não existiam automóveis, trens, caminhões, as mercadorias que precisavam ser deslocadas por longas distâncias eram transportadas por tropeiros. Os tropeiros recebiam esse nome porque, montados em mulas, conduziam tropas de gado e deslocavam alimentos e mercadorias para abastecer diferentes partes do Brasil, principalmente as áreas de mineração. Os tropeiros foram os grandes comerciantes do passado. A trajetória deles levava meses e era feita a pé ou em montaria, nas chamadas bruacas, bolsas de couro carregadas no lombo dos animais. Os tropeiros levavam produtos de algumas regiões para vendê-los em locais distantes. Leia as informações a seguir sobre os caminhos percorridos pelos tropeiros. Os tropeiros conduziam gado do sul do Brasil até as vilas, como a de Sorocaba, onde havia uma grande feira de mercadorias e animais. Essa imagem aqui é do artista Jean-Baptiste Debré, né? Ele retratou a cidade de Sorocaba. Com o tempo surgiram povoados em locais onde os tropeiros paravam para descansar. Muitos desses povoados deram origem a cidades como a de Castro, no Paraná. Então, outra obra do mesmo artista, do mesmo pintor, Jean-Baptiste Debré, Castro. Ele retratou a cidade, né, de Castro, no Paraná. E nos caminhos realizados pelos tropeiros havia trechos muito perigosos, como desfiladeiros, representados nessa imagem. Então, aqui é mesmo pintor, Jean-Baptiste Debré, e ele retratou o limite da província de São Paulo com Curitiba. Então, aqui ele mostra, olha, o desfiladeiro, né? Que era um caminho por onde os tropeiros passavam, né? Aquelas descidonas dos morros lá. E qualquer deslize que eles davam ali, eles caíam junto com seus animais. Página 23. Caminhos dos tropeiros no século 18 e 19. Então, ó, século 18 e 19. A travessia de rios era um dos momentos mais difíceis das viagens. Essa imagem foi apresentada um grupo de tropeiros atravessando um rio situado próximo à cidade de Curitiba. Então, olha aqui, olha. Essa imagem chama o Jaguaricatu, também de Jean-Baptiste Debré. Está retratando o rio aqui, tá? Um grupo de tropeiros atravessando esse rio que fica próximo à cidade de Curitiba. E na região do Morro dos Conventos foi aberto o caminho usado pelos tropeiros. O primeiro caminho usado pelos tropeiros. O trajeto ligava as cidades atuais, as atuais cidades de Laguna e Araranguá, em Santa Catarina, até São Luís do Puranã, no Paraná. Então, também essa obra de Jean-Baptiste Debré e a Laguna Vista do Hospital. Aqui nós temos um
um mapa pegando a região sul e sudeste do Brasil, tá? Um pedaço do centro-oeste também. E aqui tem a legenda, aqui, essas bolinhas, a bolinha preta significa cidade, esse triângulo é a cidade fundada a partir do pouso tropeiro. E aqui tem as outras explicações da legenda. E a criação de gado, em especial para a produção de charque, que é a carne de boi que é salgada e seca ao sol, era comum em muitas regiões do sul. Então, ó, imagem também de Jean Baptiste Debré, é Vila do Espírito Santo, do Cerrito. E material de apoio para representar um acampamento tropeiro, que é um local improvisado para o descanso dos homens e dos animais durante as longas viagens. Bom, então aí vocês têm que ir lá na material de apoio. Vocês vão pegar aqui, ó, essas imagens aqui. E representar um acampamento tropeiro local improvisado para o descanso dos homens e animais ao longo das viagens. Vocês podem colar essa imagem no caderno, já colar, e vocês colocam aqui a atividade da página 24. Então, aqui ele mostra, né? Eram os animais e os tropeiros, olha, os animais com os burrinhos, com muitas coisas em cima que eles carregavam, né? A panela para fazer a comida para eles se alimentarem, os cavalos, o desconcela, e aqui eram alguns utensílios que eles utilizavam, né? O balde, bolsa para carregar as coisas, né? E o fogo que eles faziam, a árvore que era sombra para eles, os baldes, aqui um bule. Então, vocês vão representar. Bom, compreendendo a história, leia este trecho sobre o custo de vida nas áreas de mineração no Brasil colonial. Para mobiliar uma casa era preciso importar os móveis de Portugal, ou mandar um carpinteiro fazê-los. O mesmo acontecia com as roupas, os sapatos e a infinidade de outros objetos. A carne de gado muitas vezes vinha de longe, trazida por tropeiros e vendida por negociantes. E é claro que esse percurso tornava mais caro por todos, pois todos tinham o seu lucro. Para curar as moléstias e aplicar remédios havia os boticários e os cirurgiões que evidentemente cobravam por seu trabalho. Se alguém fosse prejudicado de algum modo, precisaria de um advogado que defendesse na justiça, e as brigas judiciais também eram muito caras. Então, esse texto é de Marco Silveira e está no livro Os Arraiais e as Vilas nas Minas Gerais. Então, o que significa boticário? Não é a loja que vende perfume. Antigamente eram os profissionais que vendiam ervas e medicamentos, eram chamados de boticários. E o que significa moléstia? São as doenças e enfermidades. Analise as frases de acordo com o texto e se a informação for verdadeira, pinte o quadrinho. E se for falsa, deu certinho. E se a informação for falsa, pinte o quadrinho com o X, tá? Então, aqui, Desculpa. Analise as frases de acordo com o texto. Se a informação for verdadeira, pinte o quadrinho certo. É o primeiro. Se a informação for falsa, pinte o quadrinho com o X. Então, vamos lá. A carne de gado era levada pelos tropeiros até as áreas de mineração. Então, é verdade. As roupas e os sapatos eram comprados apenas em lojas. Falso, né? Nós vimos que não. As pessoas com maior condição financeira importavam móveis de Portugal para suas casas. Isso realmente, né? Acontecia lá, ó. Era preciso importar os móveis de Portugal e mandar um carpinteiro fazê-los. O que acontecia com as roupas e os sapatos também. Uma infinidade de outros objetos. Porque fala que não era só o sapato comprado em lojas, né? E os carpinteiros eram os responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. Não, né? Aqui quem era no caso, os boticários que traziam as ervas e os medicamentos, né? E os cirurgiões, né? E o carpinteiro era a pessoa que fazia os móveis. E na página 25. Aqui vocês vão fazer uma pesquisa relacionada ao município de Lençóis Paulista. Nome da cidade, Lençóis Paulista. Qual foi o ano da fundação, como ocorreu a fundação, o que havia no lugar antes do desenvolvimento da cidade,
antes atividades realizadas para resgatar a história da cidade e aonde vocês retiraram essa pesquisa. No caso aqui, vocês podem fazer tudo através da web, né, da internet, vocês podem fazer a pesquisa.